Oi, pessoal! Vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho sobre arte, mas hoje eu vou abordar um pouquinho da história da arte no Brasil. Vamos lá? Meu nome é Luana, todo mundo já sabe por aí que eu amo planta, amo cachorro, amo café, mas eu também sou enfermeira intensivista, especialista em psicologia analítica baseada em mito e arte, artista e co-idealizadora do projeto Casa Rairá. Só que antes da gente continuar essa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente vai apresentar pelo canal da Casa Rairá. E tem uma coisa importante também. Se você tem interesse em ser um apoiador do nosso canal para esse trabalho autônomo que a gente desenvolve, se torne um membro master. Então vamos continuar? Vamos entender como que funciona, como que aconteceu a história da arte no Brasil? E aí a gente vai compreender um monte de padrão que existe até hoje. Inclusive, quando a gente olha, às vezes se assusta, ou não integra, ou acha esquisito, alguma coisa que destoe daquilo que foi ensinado desde lá de trás. A história da arte no Brasil é rica e multifacetada. Ela sofreu influências culturais, sociais, políticas, desde o momento da sua colonização. Ao longo dos séculos, ela foi se desenvolvendo, mas a gente percebe, principalmente desde a sua base, desde o descobrimento do Brasil, um padrão estético e sacral também para a arte desenvolvida. Vamos começar falando do período colonial? Arte sacra. Com a colonização portuguesa, a arte sacra predominou, com a construção de igrejas e conventos ricamente decorados. A gente pode perceber isso bastante quando a gente vai para a região do Nordeste, a gente observa aquelas igrejas suntuosas, cheia de influência europeia. A influência barroca, principalmente a partir do século XVII, foi marcante, com figuras como Aleijadinho, que se destacou na escultura e na arquitetura. O barroco mineiro. Caracterizado por uma ornamentação exuberante, o barroco mineiro teve seu auge nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, refletindo a riqueza gerada pela mineração de ouro. Então, olha só, quando a gente fala do período colonial, que vai de 1500 a 1822, a gente tem uma influência enorme da questão da colonização portuguesa. Então, é uma arte sacral, é uma arte religiosa. E quem se destaca no meio disso, o artista, é o Aleijadinho. Agora a gente vai falar do Império, época de 1822 a 1889. O academismo, o que é isso? Acontece que no Rio de Janeiro, cria-se a primeira Academia Imperial de Artes, de Belas Artes. O estilo acadêmico ganha força, com ênfase no realismo e nas regras clássicas. Artistas começam a produzir importantes obras históricas e retratos. Então já muda um pouco, começa a entrar uma questão estética diferente somente da questão sacral. O romantismo. Durante a segunda metade do século XIX, o romantismo também influenciou a arte brasileira, destacando temas nacionais e a natureza exuberante do Brasil. Então olha que interessante. Começa a crescer, a ampliar a visão artística, de um tema religioso para um tema da natureza. A época da Primeira República, de 1889 a 1930. A gente vem com realismo e naturalismo. É uma transição do século XIX para o século XX, onde a predominância do realismo e do naturalismo exploram cenas do cotidiano e da vida rural. Primeira modernidade. No início do século XX, artistas começam a experimentar técnicas impressionistas, embora ainda dentro de uma perspectiva mais conservadora. O que a gente observa, então, resumidamente, nessa Primeira República, nessa época? Começa a existir um olhar mais para as questões rurais, para o homem sertanejo, né? É uma arte mais voltada para essa região de desenvolvimento do país. Seguimos para o modernismo, que vai de 1922 a 1960. Vem a Semana de Arte Moderna de 1922. Um marco na história da arte brasileira, esse evento em São Paulo foi um grito de ruptura com o passado acadêmico, promovendo a liberdade estética e a valorização da cultura brasileira. Figuras como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade foram fundamentais. Então começa a acontecer uma ruptura com aquela ordem ou com aquela arte tradicional
de base europeia. Então vem o movimento da antropofagia, movimento liderado por Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, que propunha a deglutição cultural, a ideia de absorver influências estrangeiras e transformá-las em algo genuinamente brasileiro. Começa nesse momento um movimento de vanguarda na arte brasileira. Muita gente já viu os quadros, as pinturas desses artistas e começa a ver essa coisa do movimento da antropofagia, algo que causa estranheza, né? Que discorda totalmente com o padrão que começa lá da época da colonização brasileira. O pós-modernismo e a arte contemporânea, de 1960 até a nossa data presente. Concretismo e neoconcretismo. O que é isso? Movimentos que surgiram na década de 50 e 60, focados na arte abstrata e na interação com o espectador. Tropicalismo. Na década de 60, o tropicalismo influenciou a música, a literatura, as artes visuais, celebrando a mistura cultural e as cores vibrantes do Brasil. Arte contemporânea. Desde os anos 70, a arte brasileira tem sido marcada por uma diversidade de estilos e abordagens, incluindo arte conceitual, performance, instalações e novas mídias. Esse movimento todo que começa a acontecer, que vem até a data presente, traz uma influência, uma mistura, né, da literatura, da música. São essas grandes mostras que hoje a gente pode presenciar. Quando você está vendo uma mostra fotográfica, existe uma influência musical, uma forma diferente de apresentar isso tudo, então começa a ter uma mistura de todos os elementos. Essa é a proposta que a arte começa a trazer e que cada vez aumenta mais para o nosso momento presente. Então, hoje a gente pode perceber que a arte contemporânea brasileira reflete questões globais e locais, com uma crescente atenção à diversidade cultural, questões de gênero e sustentabilidade. As bienais de arte, como a Bienal de São Paulo, por exemplo, são eventos importantes que destacam a vanguarda da arte brasileira e internacional. A arte no Brasil é um campo em constante evolução, sempre dialogando com as suas raízes históricas e culturais, ao mesmo tempo que se abre para influências globais e novas formas de expressão. Olha que interessante. Consegue perceber a linha do tempo, como que aconteceu o desenvolvimento da arte no Brasil e como a gente não consegue desassociar o movimento artístico com os movimentos políticos e culturais? Lá atrás era uma influência genuinamente europeia, da invasão, né, da colonização, e isso foi crescendo conforme o desenvolvimento do país. E hoje a gente vive uma realidade onde pessoas, até então marginalizadas do meio artístico, estão conseguindo chegar para mostrar esse inconsciente também. Então, indígenas, artistas LGBTQIA+, existe uma diversidade de gênero, de etnias, né? E isso é muito importante, porque quando a gente traz todo o público para o debate, a gente consegue ter um desenvolvimento inclusive cultural, do inconsciente cultural, do inconsciente coletivo. A gente começa a conseguir integrar esses processos dessas pessoas marginalizadas até o momento e que ainda são, mas que de alguma forma estão conseguindo chegar para esse meio artístico, para poder expressar aquilo tudo que estava então guardado. E aí a gente entra numa coisa super importante para esse mundo que a gente está estudando, essa coisa do inconsciente, da psicologia, de psicodélico. Mas então, quando que isso começou a fazer parte do movimento de expressão do nosso inconsciente? Como que isso começa a ter um nome de arte-terapia? Não especificamente com esse nome, mas lá em 1940, 1950, começa a existir um movimento de representação artística através de gestos inconscientes. Então, é uma forma automatizada, uma expressão aberta de começar a se manifestar. Então, isso que eu citei chama-se expressionismo abstrato. Então, é esse movimento que começa a trazer o processo inconsciente para a arte. E aí a gente segue para performance e arte conceitual. Alguns artistas contemporâneos utilizam performances e instalações
para explorar e expressar estados inconscientes, emoções reprimidas e traumas. E aí a gente vai para o processo da arte-terapia, como que esse movimento começa a ganhar nome. Esse movimento começa a ganhar nome quando ganha técnica e abordagem. Diferentes abordagens em arte-terapia podem ser influenciadas pelas teorias de Freud, Jung e outros psicólogos, adaptando técnicas específicas para ajudar os clientes e se conectarem com seu mundo interno. Olha só. Isso não está restrito a esses dois pais da psicologia. Isso se ampliou. Hoje a gente tem diversas outras linhas terapêuticas que estudam terapia comportamental, a logoterapia, enfim, diversas outras formas de absorver a arte num processo terapêutico. Quando a gente expressa a arte, seja da maneira que for, a gente manifesta algo oculto. E essa palavra, ela vem um pouco esvaziada do seu sentido e recebe influências diversas, principalmente da religião, como algo proibido. Acontece que o oculto é o conteúdo que está no nosso inconsciente. E isso se manifesta através da arte-terapia, através do momento que você se disponibiliza a colocar de uma forma irracional, sem pensar muito no processo, para fora aquilo que está guardado, aquilo que você sente, o processo que você passou dentro de uma experiência psicodélica, ou dentro de um trauma, ou dentro de um renascimento, enfim, em qualquer fase da nossa vida. A gente pode expressar um sentimento, uma emoção, por exemplo, através de uma cor. Então, tudo isso vai sendo elaborado através do processo relacional do cliente, paciente e o terapeuta. Mas antes disso, você pode se colocar à disposição para desenvolver, de uma forma autônoma, o seu processo artístico. Começar a pôr para fora essas manifestações, essas inquietações. Esse é um caminho terapêutico que dá super certo. Bom, então continua com a gente, porque a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da arte-terapia dentro desse processo da psicologia.